Não podemos definir as pessoas por suas crenças. E se Deus quiser salvar e libertar? Nesse vídeo eu quero fazer você refletir um pouco, porque muitas vezes nós julgamos as pessoas e já condenamos no nosso interior. Talvez a gente não diga para ninguém, talvez a gente não exponha com os lábios, mas dentro da nossa mente, do nosso coração, muitas vezes nós julgamos e condenamos porque vemos pessoas longe do evangelho, vivendo uma vida de engano, de mentira, talvez na religiosidade, talvez na idolatria, talvez servindo outros deuses, talvez servindo até as trevas, e nós condenamos como se Deus não fosse poderoso o suficiente para salvar quem Ele deseja e quem Ele quer. E o texto que eu quero trazer para que nós possamos aqui refletir juntos é Atos 10 e Atos 11. Aquele acontecimento de Cornélio e Pedro. Eu creio que vocês já conhecem a história que Pedro tem a visão dos lençóis com alimentos e Deus diz para ele comer e ele diz que ele não comeria porque ele jamais tinha comido alimento impuro. E Deus diz para ele algumas vezes para ele comer e ele não entende aquela visão. Enquanto ele vê essa visão de alimentos que para ele era impuro e não podia comer, acontece outra coisa com Cornélio. Cornélio, ele era um oficial do exército romano e ele era de Cesareia. Cornélio não era judeu. Ele não tinha nacionalidade judia, ele era romano, portanto, ele era um gentil. E mesmo assim, a Bíblia vai dizer, eu tô aqui conceitualizando, mas você pega depois e lê o texto todo, porque é muito bom, é muito interessante. A Bíblia vai dizer que ele era devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Então, o interessante é que ele era um gentil, e a gente pode entender, então, que ele não era um seguidor, um discípulo de Jesus. Lá na frente você vai entender por que eu estou dizendo isso. E aqui a Bíblia vai dizer que Deus viu. Olha só, um anjo aparece para Cornélio e diz para ele assim: suas orações e esmolas subiram até Deus e ele as guarda na memória. Olha que interessante. Ele não era judeu, ele era um gentil romano, mas ele era temente a Deus. Dava esmolas, ou seja, ele era generoso e era temente a Deus. Então, mesmo não fazendo parte da religião judaica, ele tinha ali os seus princípios. E ele os seguia. E isso chamou a atenção de Deus. Porque Deus manda um anjo para ele e diz para ele: suas orações e esmolas subiram até Deus. E ele guarda na memória. E aí, enquanto isso tudo estava acontecendo, aí tá, o anjo diz para ele procurar, para ele enviar servos à casa de Pedro, de Simão, para que ele pudesse vir encontrá-lo. E ele faz isso então, ele envia esses mensageiros até Pedro. E enquanto isso está acontecendo com Cornélio, Pedro tem essa visão do lençol. E nesse momento todo, chega esses mensageiros atrás de Pedro. Então Pedro vai e vê e percebe que é um gentil. Entra dentro, entra junto ali, e enfim, ele entende que a visão que Deus estava se referindo sobre os alimentos impuros estava se referindo aos gentios. Por quê? Porque os gentios eram para os judeus impuros. Eles não os reconheciam como que houvesse a salvação. Havia essa diferença. Tanto que quando Pedro, lá na frente, lá no 11, capítulo 11, vai contar para os discípulos, não é para os fariseus, ele vai contar para os discípulos de Jesus o que tinha acontecido, ele recebeu muitas críticas. Aí ele conta todo o decorrer da história e diz que Deus fala para ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E ele conta tudo. Aí os discípulos, então, dão glória a Deus pelo acontecido. Mas olha que interessante agora o ponto aqui forte disso aqui. Lá no 11, no versículo 14, vai dizer assim: enquanto Pedro conta para os discípulos, ele conta e ele usa a seguinte frase. Ele está contando, né, que um anjo apareceu para Cornélio e disse: envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. E ele, olha só, e ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Olha isso, que forte. Por quê? Ele era temente a Deus, ele era generoso, mas ele não era salvo.
Muitas vezes a gente olha ao nosso redor e vê pessoas boas de coração, que são tementes a Deus, que são generosas, mas elas também precisam conhecer a Jesus. Elas também precisam receber Jesus como Senhor da vida delas. Elas precisam receber Jesus como seu Salvador. Porque o próprio Deus diz, manda mensageiros a Pedro e ele lhes dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. E diz isso para Cornélio. Então, quando Cornélio foi generoso e fazia orações, chamou a atenção de Deus. E por causa disso, Deus levanta Pedro lá em outro lugar para ir levar a salvação para a casa de Cornélio. Como? Pregando sobre o evangelho. Deixa eu continuar aqui. Então, o que acontece? Deus decide salvar Cornélio. Cornélio, vamos conceitualizar no nosso tempo hoje, que a gente olha ao nosso redor e julga algumas pessoas, como eu comecei o vídeo falando, né, de outras religiões, de outras crenças. Às vezes nós condenamos quem tá na idolatria, nas trevas e tal. Mas só que a gente sabe que muitas dessas pessoas têm a motivação errada, principalmente no meio de adoração a outros deuses, de trevas, né, que a gente conhece, que há muitos. A gente sabe que tem muita gente que é proposital, que faz com entendimento e com prazer vive aquilo. Mas não, tem alguns que é engano. E é um engano que o coração deseja, na verdade, servir ao Deus verdadeiro, que era como Cornélio. E é tão legal ver isso, porque a gente percebe que Deus vê e que Deus levanta Pedro para levar a salvação para Cornélio, através da pregação do evangelho. Ele era generoso, lembrando que ele era generoso e temente a Deus, mas ele precisava de salvação. Se ele precisava de salvação, significa que sem isso, de nada adiantaria, porque a Bíblia ainda diz pra gente, né? Quando a gente lê, eu não sei, não me lembro onde tá, mas a Bíblia diz que ninguém é salvo por obras, mas é pela fé em Jesus Cristo. A fé não é acreditar que ele existiu, mas acreditar de fato em quem ele é e andar com ele, recebê-lo como Senhor e Salvador, como Redentor da sua vida, como alguém que remiu e que vai trazer transformação para você. É entender o sacrifício da cruz. Eu quero até gravar um outro vídeo aqui e se você quiser ouvir, quiser me acompanhar, se inscreve aí no canal, que eu quero gravar sobre o evangelho, sabe? Sobre a obra da cruz, porque muitas vezes nós conversamos com pessoas que se dizem cristãs e você pergunta, por que Jesus teve que morrer? Por que esse sacrifício? O que significa? Ele pagou a conta, ele pagou por nossos pecados. Quem era Jesus de fato? Muitas perguntas que nós, muitas vezes como cristãos, não sabemos responder. Não sabemos o porquê tudo isso aconteceu, o que significa pagar pelos nossos pecados e por que ele teve que morrer. E nós precisamos entender, porque esse é o fundamento do evangelho, é a obra redentora da cruz. O mundo está condenado à ira de Deus. Está condenado, não estará condenado, está julgado e condenado. A obra da cruz julgou e condenou o mundo. Quando Jesus vir, somente aqueles que são dele é que vão para a eternidade com ele. O que ficar aqui já está condenado à ira de Deus. As escrituras vão dizer, no mundo jaz o maligno. Então, nós precisamos entender tudo isso e nos mover. Assim como Pedro saiu da onde estava e foi apresentar o evangelho para Cornélio, nós precisamos nos mover para levar pessoas a Jesus, levar pessoas a receber Jesus. E não é preocupados em discipulá-los, porque isso vem com o tempo. Primeiro você apresenta a obra da cruz. Primeiro você apresenta Jesus. Se você tem pessoas que você deseja evangelizar, que você deseja que seja salvo, de repente Deus pôs no seu coração alguém para você falar de Jesus para aquela pessoa. De repente você é o Pedro que Deus chamou, que Deus imprimiu uma visão dentro de você para você falar de Jesus para aquela pessoa. E você vai lá e vai pregar o evangelho, vai falar o que Jesus fez. Eu tive que trocar o celular porque ele não suportou tudo. Mas eu quero concluir aqui com você que muitas vezes essas pessoas que Deus coloca em nosso coração estão aguardando o nosso movimento, sabe? O entendimento de quem é Jesus. E muitas vezes essas pessoas, elas já se consideram cristãs e elas
de fato, elas entendem, acreditam na salvação, mas se elas não receberam, não houve esse momento de declaração, se elas ainda estão vivendo no pecado, provavelmente elas não entenderam nada, sabe? E às vezes elas estão ali como Cornélio, vivendo uma vida temente a Deus, generosos, com a motivação certa, com o coração querendo, sabe, andar com Deus e dispostos e andando com Deus. Mas a salvação ainda não chegou na casa delas. Sabe, se Deus está te despertando, se mova, porque talvez você seja o Pedro de alguém. Tem pessoas que esperam a nossa manifestação para que elas recebam a salvação. Há muito engano por aí. Tem um outro texto na Bíblia que vai dizer que até os sacerdotes precisaram receber Jesus. Então, quantas vezes nós vemos pessoas que são cristãs, tementes a Deus, mas que elas ainda não entenderam e não receberam Jesus e ainda não estão manifestando o caráter de Cristo, sabe? E são pessoas crentes, às vezes que estão até vivendo uma vida devota, de religiosidade, de ritual, mas ela precisa entender quem é Cristo, precisa andar no caráter de Cristo. Então, você se mova naquilo que o Espírito Santo te direcionar. Talvez você seja o Pedro e talvez você seja o Cornélio, que é temente a Deus, mas ainda precisa se entregar a Jesus, entregar a sua vida a Jesus. Você ainda precisa entender a obra redentora e conhecer o Cristo. Leia as Escrituras para que você o conheça, sabe? E é tão incrível essa passagem que nós lemos aqui, que Deus vê a motivação do coração. E quantas vezes a gente fica preocupado com os nossos familiares, amigos que nós amamos, mas ainda não conheceram Jesus. E a gente pensa assim, mas ele é tão bom, ele é tão generoso. Será que Deus não vai ter misericórdia? Né? Será que Deus não vai levar em conta? A Bíblia diz que todos nós precisamos de salvação, até os bons, até os generosos precisam de salvação. Só que é maravilhoso porque Deus vê. Aqui está dizendo que Deus guardou na memória o proceder de Cornélio, guardou na memória a generosidade dele, guardou na memória as esmolas que ele dava e as orações que ele fazia. E isso fez com que Deus levantasse Pedro. As atitudes de Cornélio fez com que Deus levantasse Pedro. Então, se você se preocupa com alguém que você deseja receber a salvação, porque você conhece o coração dessa pessoa, a motivação, creia que Deus vai levantar alguém, sabe? Porque Deus é um Deus misericordioso, longânimo. E Deus vai preparar um de seus filhos para chegar nessa pessoa. E se não houver ninguém, Deus vai falar com ela em sonho. Deus vai fazer algo por ela. Sabe, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. Então o que você pode fazer? Ore por aqueles que você ama, que você deseja que sejam salvos. E se Deus não te moveu, ore mais ainda para que Deus levante aquele específico que Deus levantou como um propósito. Mas talvez seja você o Pedro. E talvez Deus já te deu uma direção. E eu falei um pouquinho antes sobre o discipulado, né? Primeiro a gente apresenta Jesus. Depois vem o discipulado. Depois você vem dizer o que não agrada, os princípios de Deus. Aí você vai cuidar daquela pessoa. Quando ela entende quem é Jesus e ela recebe Jesus, ela está com o coração aberto para ser cuidada, para ser tratada, para ser ajudada, para ser exortada. Porque no discipulado também há exortação. E muito. Ser discipulado é ser ensinado. E talvez Deus te dê discípulos, sabe? E você tem se alimentado? Será que nós temos nos alimentado da palavra para cuidar de pessoas, para discipular pessoas, para ajudar aqueles que a gente deseja que sejam salvos? Porque é uma responsabilidade da gente nos mover nisso também, sabe? Nos preparar. Talvez a sua vocação não é se tornar um pregador ou pregadora. Talvez você tenha aí um trabalho que para muitos se diz secular, mas na verdade não é. A sua vocação está lá dentro, da onde você está inserido por Deus. E mesmo você não tendo um chamado direto a pregar, você tem um chamado a falar de Deus, a evangelizar sim. Talvez você não vai produzir mensagens como grandes pregadores, mas você vai precisar pregar o evangelho para aqueles que estão ao seu redor. Se prepare pela palavra. Talvez você seja como Pedro. Você esteja como Pedro. E você já foi um Cornélio. Talvez você já foi um Cornélio e agora você está na posição de Pedro. Então se prepare para tocar aqueles que ainda estão como Cornélio. Aqueles que Deus deixou para ser alcançados pela sua vida. Mas você precisa se preparar. Entender a obra redentora da cruz. Conhecer o Jesus que te salvou, que redimiu a sua vida. Conhecer o Deus
O Deus que deu seu único filho para a salvação da humanidade. Precisamos conhecer e se relacionar com ele. E o Senhor vai nos usar. E aí depois que você fala de Jesus e a pessoa, aquele seu amado, aquele seu amigo, aquele a quem você pregou de repente numa fila de um banco, num caixa de mercado, e aí você ganhou o coração daquela pessoa, aí você pode discipular, exortar, ensinar as escrituras, ajudar um passo de cada vez, com um leitinho, uma papinha, até chegar o momento ideal da comida grossa. Não chegue assustando ninguém, dizendo você não pode fazer isso ou aquilo. Esse não é o nosso trabalho, esse é o trabalho do Espírito Santo, é ele que convence. A gente ajuda, a gente ensina, a gente fala da palavra, a gente discipula sim, exorta. Mas não tente obrigar e nem convencer ninguém, faça a sua parte. Mas tudo isso, com o seu relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te dar a direção exata, as palavras certas para dizer. Porque com cada um, ele trata de uma maneira peculiar, de uma maneira específica e personalizada. Talvez até você vai chegar em alguém que vai precisar ouvir uma palavra direta, sabe? Que você vai dizer, não, isso não agrada a Deus, isso está fazendo mal para a sua vida, para a sua geração. Mas tudo isso vem com relacionamento com o Espírito Santo, você precisa ter direção dele. Aqui eu só queria deixar porque que a gente não pode definir ninguém pelas crenças. Porque talvez a gente condena no coração uma pessoa que está presa à idolatria e diz que ela já vai para o inferno e já era. E talvez aquele coração daquela pessoa é de fato temente a Deus. E o Senhor vai tratar de preparar um filho para levar a salvação para aquela casa. E talvez esse filho seja você. Talvez o Pedro seja você. Porque Deus vê. Deus vê. Mas a gente precisa se preocupar com essas pessoas que a gente deseja que conheçam Jesus. Nós precisamos nos preocupar com elas, porque a Bíblia diz que ninguém é salvo por obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. É servindo um único Senhor, entendendo que Ele é o único mediador, que Ele tem todo o poder, que Ele é Rei do universo. Sabe? É nos tornando discípulos de Cristo. Então, que fique aí essa mensagem para você, que você seja abençoado, reflita nela. Leia lá Atos, capítulo 10, capítulo 11, medite nas escrituras e deixa Deus te usar, deixa Deus falar com você. Você vai ver como é uma grande aventura viver com o Senhor. É maravilhoso. Que Deus abençoe você.